Essa é a demonstração para conexão elétrica do GSA 035 com um motor ou com uma tela. O motor que eu vou usar aqui é o mesmo motor que vai numa tela Gaia normalmente. Esse motor que eu estou usando, ele tem um padrão de cores que é branco, vermelho, preto e verde. Existe outro padrão de cores e dá para conferir no site da Gaia. Desse padrão de cores, o que a gente pode detectar é o seguinte: o branco é o fio comum, o vermelho é o comando de sobe ou de desce, não importa muito agora, e o preto também é um outro comando de sentido, de sobe ou de desce. O fio verde é o fio do aterramento do motor. Só que esse motor, quando ele é instalado dentro das telas da Gaia, ele fica totalmente acoplado por borracha. Então essa conexão de terra aqui, ela não é tão necessária. Pode ser ligado, mas não é tão importante, não é tão relevante. Do módulo GSA 035, basicamente ele tem a conexão de entrada, que são 2 pinos para alimentação da rede AC, de 90 a 240, e a conexão de saída, que é a conexão do motor. Então nessa conexão aqui é ligado no pino comum, que é o comum do motor no meio, e em cima tem a saída 1 e a saída 2, que corresponde ao sentido 1 e sentido 2 do motor. Além disso, ele também tem o fio verde, que é o fio da antena, e esse fio ele tem na ponta dele tem uma proteção com termo retrátil aqui, porque ele pode causar choque elétrico, então ele tem que estar isolado. E esse fio é o fio da conexão de entrada de trigger de 12 volts, de 5 ou 12 volts. Ele, apesar de ele estar tampado, ele não tem risco de choque elétrico. Ele não tem problema de choque porque ele é uma entrada isolada, optoacoplada. Então, começando a conexão, a gente vai utilizar então esse lado do módulo, que é o módulo, a parte da saída, e vai conectar o fio comum no meio. Eu vou usar uma chave de tamanho pequeno. Aperta, não precisa apertar demais. Esses fios do motor, os nossos motores, eles já vêm com um terminal na ponta do fio. Não precisa cortar, pode colocar ele assim mesmo. Esse tipo de terminal metálico é próprio para isso mesmo. Vou conectar o fio preto na saída 1, mas também sem se preocupar com essa polaridade, porque isso pode ser corrigido depois. E o fio vermelho na saída 2. Essa primeira parte da conexão da saída já está ok. Agora eu vou conectar a entrada. Para a entrada eu vou usar um pedaço de cabo que tem mais ou menos 1 metro. E ele tem as conexões de preto, branco e o verde e amarelo, que é o terra, que é o padrão Brasil. Então, para a conexão da entrada, não importa a ordem. O que importa é que, como é um fio que ele provavelmente vai estar sem terminal nas extremidades, é importante só ter atenção ao tamanho de quanto vai ser decapado desse terminal. Normalmente 5 mm é o ideal, que é o que ele vai servir para inserir completamente dentro do terminal de entrada, e cuidar para não ficar nenhuma parte do terminal para fora, nenhuma, por exemplo, um pedaço de cobre que fique não dentro do terminal, mais fora, e isso poderia causar, por exemplo, um curto-circuito. Então cuidar sempre para manter os fios juntos e verificar na hora de inserir se ele inseriu completamente dentro do terminal. Aperto novamente. Ok, aí sobrou os 2 verdes, que são a conexão de terra. Para esses 2 verdes eu vou utilizar esse terminal da Vago, que é uma emenda, um conector de emenda. Então ele é bem fácil de usar, bem simples de usar, não precisa usar fita isolante. Só inserir dentro do conector e fechar. Esses 2 aqui eu não vou me preocupar agora, e basicamente é isso. De um canal, basicamente o que ele tem de teclas são as teclas para cima, para baixo, a tecla do meio, que é stop, e na parte traseira dele tem uma tecla de programação, que a gente chama de P2. Nos nossos manuais ele consta dessa forma. A gente não consegue acessar diretamente com o dedo, a gente tem que inserir alguma coisa lá dentro. Para isso eu vou usar um pedaço de fio mesmo, que eu cortei do próprio cabo que eu estava utilizando aqui,
mas pode ser utilizado um palito de dente, uma chavezinha fininha, um pedaço de prego, sei lá, qualquer coisinha que a gente consiga introduzir aqui dentro. Então, o procedimento de pareamento basicamente é o quê? Ligar o módulo na rede elétrica, e quando liga o módulo na rede elétrica, a primeira coisa que ele faz é dar um bip, indicando que a alimentação entrou corretamente e está tudo certo, que ele conseguiu inicializar. Depois que ele dá esse bip, durante 7 segundos a gente tem que fazer esse nosso procedimento. A gente tem que pressionar pelo menos uma das teclas do procedimento. E o procedimento basicamente é pressionar 2 vezes essa tecla traseira e pressionar uma vez a tecla para cima ou para baixo. Qualquer uma das que a gente pressionar, a gente vai gravar. Vai ter um motivo para isso, mas a gente vai começar pressionando para cima. Então, basicamente é pressionar 2 vezes aqui e uma vez para cima. Então eu vou ligar o módulo na rede elétrica e ele vai emitir um bip sonoro. Ligou, fez o bip. Então agora eu tenho 7 segundos. Pressionei, pressionei e para cima. A partir de agora esse controle remoto está pareado com esse módulo GSA 035. Então se eu pressionar a tecla para cima, ele começa a girar o motor. Se eu pressionar stop ele para, se eu pressionar para baixo ele gira o motor no outro sentido. Ah, mas esse sentido que ficou não ficou do meu agrado. Eu gostaria que ficasse ao contrário. Que quando eu pressionasse para cima, ele fosse para lá. E quando eu pressionasse para baixo, ele viesse para cá. Então tudo que eu tenho que fazer é novamente, sem desligar o módulo da rede elétrica, porque agora esse controle remoto já está pareado, é pressionar novamente 2 vezes P2 e pressionar uma vez a tecla para baixo. A gente fez o primeiro procedimento pressionando a tecla para cima, e dessa vez a gente fez agora pressionando a tecla para baixo. Agora ele inverteu as teclas. Apertei para baixo e ele está vindo para cá. Esse então é o procedimento para pareamento e sentido de giro do motor.